Hello galerinha, aqui é a Ray e esse é o De Livro em Livro. Faz um tempo que eu tô pensando em dedicar um canal para um dos meus hobbies favoritos. E a leitura é como se fosse a prova viva pra mim de que magia existe. Toda vez que eu abro um livro e eu percebo que eu me perco totalmente nele, eu esqueço de quem eu sou, dos meus problemas e começo a me envolver com a história do personagem, com a trama, com o que tá acontecendo. Isso pra mim é incrível, é uma das melhores sensações que existe. Não tem nada mais revelador pra mim do que me colocar no lugar do personagem, na situação que o personagem se encontra e descobrir através da leitura o que eu sinto, como eu me sentiria no lugar dele, qual a sensação que isso me traz, raiva, paixão, amor, perda, tristeza. Todas as vezes que eu conheço um novo personagem e aprendo um pouco mais sobre sua história, é como se eu aprendesse um pouquinho mais sobre mim também. Então nesse canal eu quero colocar um pouco sobre as minhas experiências de leitura, as coisas que eu sinto, que eu vivencio toda vez que eu leio um novo livro. Preconceito, sem julgamentos, cada um tem um tipo de experiência, cada um tem uma reação diferente para certos tipos de coisas que acontecem, então é só mais uma forma de expressar a minha percepção sobre as coisas que eu leio. E é sempre muito legal, divertido trocar ideias com outras pessoas que leram as mesmas coisas que você e às vezes pensaram e refletiram e tiveram experiências muito diferentes da que você teve. É divertido e ao mesmo tempo também pode ser educativo. Então eu posso vir a falar de séries, de livros, de filmes, músicas, de qualquer outra coisa, mas de certa forma tudo vai estar um pouquinho relacionado aos livros que eu li ou alguma coisa que me inspirou em alguma leitura ou algo assim. Deu pra entender, né? Eu fiquei um pouco preocupada durante um tempo de como eu iria começar isso, o que eu iria fazer, porque eu não sou uma pessoa muito disciplinada para manter a postagem periódica de vídeos e tal. Então eu ainda não sei exatamente como tudo isso vai se dar, mas eu prometo que vou descobrir e conto pra vocês, quem sabe, num próximo vídeo. Então, para começar o canal, eu pensei em fazer algo um pouco mais divertido, um pouco interativo. E então eu vi a tag de 50 fatos sobre Harry Potter, porque nada melhor do que começar o meu canal com uma das minhas leituras favoritas, um dos meus livros favoritos, um dos meus filmes favoritos, tudo favorito, que é Harry Potter no caso. E eu resolvi responder as perguntas da tag, pra ficar uma coisa mais interativa, mais light, pra ser o primeiro vídeo do canal. Eu sou muito viciada em Harry Potter, muito. A ponto de talvez querer responder 50 perguntas, mas eu tenho noção de que 50 perguntas são muitas. Então eu vou tentar me controlar um pouco, porque eu tendo a falar demais quando eu falo sobre coisas que eu gosto, pra tentar manter o vídeo curto, e se eu perceber que 50 perguntas são demais, eu paro em algum momento, tá bom? Então, vamos lá. Primeira pergunta. O melhor livro de Harry Potter? Meu Deus. Difícil. Eu ficaria entre o primeiro livro e o último. Por quê? O primeiro porque você tá conhecendo a história. Eu sempre fico muito emocionada e muito, me envolve, me encanta muito começar uma história, aprender sobre um novo personagem, conhecer um mundo novo. E o primeiro livro, ele é incrível exatamente por isso, porque ele dá a primeira visão de Hogwarts. Tudo é tipo desconhecido pra gente. A gente conhece o Ron, a Hermione e todos os amigos, e Hagrid, Dumbledore, as casas, os feitiços, as aulas. Então tudo é muita informação e você fica tipo, ai meu Deus. Personagem favorito? Maldade, isso aí. Provavelmente Hermione. Terceiro. Cena preferida de Harry Potter e a Pedra Filosofal. Bom, pra mim, a minha cena favorita do primeiro filme, acho que é a do Beco Diagonal. A primeira vez que o Harry
entra no Beco Diagonal, porque é o primeiro vislumbre que ele tem do mundo da magia e tudo mais, e ver todas as coisas, os livros, as vassouras, tudo, sabe? Eu fiquei encantada. Quando abriu a parede assim do beco, eu falei, meu Deus, melhor do que a minha imaginação. Acho que essa é a minha cena favorita. Local preferido? Pode ser Hogwarts? Acho que é o meu local favorito. Fato. Se você fosse um animago, em qual animal se transformaria? Provavelmente uma coruja. Eu amo corujas. Eu viraria uma coruja. Melhor vilão? Bellatrix. Alguém responderia alguma coisa diferente? A Bellatrix é a melhor. A gente tem uma relação de amor e ódio com ela que é incrível, é espetacular. Cena preferida de Harry Potter e a Câmara Secreta? Cara, pra ser muito sincera, esse é o filme que eu menos gosto do Harry Potter. Por quê? Não me odeio. É simplesmente pelo fato de que eu vi muito, vi muitas vezes. Eu acho que é porque ele passava muito na televisão, no SBT na época, e Harry Potter tá passando, tô assistindo. Acho que eu enjoei dele, de tanto que eu assisti. Mas se for pra escolher uma cena, provavelmente é a... eu acho que seria a cena do Harry enfrentando o basilisco. Acho que seria a minha favorita. Melhor filme. Sinceramente, eu acho que eu fico com Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban. O terceiro. Pra mim, esse é o melhor filme. Qual personagem que morreu que você queria que tivesse sobrevivido? Acho que todo mundo que morreu tinha que ter morrido mesmo. Deu uma veracidade na história, sabe? É guerra, gente. Pessoas morrem. Mas, provavelmente... acho que seria o Fred. Não tinha que ter morrido não, né, gente? Acho que foi meio desnecessário. Tipo, eu entendo o que ela quis dizer, sabe? Que um dos gêmeos morrerem, porque era a família típica, sabe? Aquela família grande, em momentos de guerra, as pessoas morrem, fatalidades acontecem, famílias perdem seus entes queridos e tal. Então foi importante pra mostrar como a guerra foi séria. Mas, cara, eles eram divertidíssimos, eu acho que eles não deviam ter morrido. Ele não devia ter morrido. Cena preferida de Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban? Ai, que difícil, todas. De alguma forma, cara, nem é uma cena realmente grandiosa, mas eu não sei porque a minha cena... Sempre que eu lembro de Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, a primeira cena que me vem à cabeça é essa. Do Harry com o Lupin, naquela pontezinha, e deles conversando e do Lupin explicando pro Harry, falando da mãe dele e tal, que eles se conheciam. Ele tava meio doente, ainda com uma bengalinha por causa das transformações de lobisomem e tal. Mas eu não sei porque eu amo essa cena. Eu acho ela tão tocante. Eu acho que essa é a minha favorita, porque é a primeira que vem na minha cabeça sempre que eu penso no filme, então provavelmente é essa. Qual o livro mais te emocionou? Fato que foi o sexto. Quando Dumbledore morreu, eu chorei condenada. Qual posição você jogaria no quadribol? Eu acho que se eu jogasse quadribol, de talvez ser uma goleira? Eu sempre sou goleira nas coisas, acho que é porque eu sou muito alta. Qual personagem que sobreviveu, mas você gostaria que tivesse morrido? Eu acho que eu vou concordar com a maioria, em geral. O Lucius, pai do Draco. Ele é meio tipo, ai, por que você não morreu também? Qual livro você leu mais vezes? Eu não tenho exatamente um livro que eu tenha lido mais vezes, porque toda vez que eu lia um, eu queria ler todos. Então, eu acho que eu li umas 3 vezes a série inteira. 4, talvez, não tenho na minha memória. Qual casa de Hogwarts você pertenceria? Então, eu tinha feito o teste do Pottermore e há um tempo atrás deu Grifinória. Sempre dava Grifinória em todos os testes que eu fazia. Mas, tipo assim, na verdade ficava Grifinória, Corvinal, Grifinória, Corvinal.
Então ficava entre esses dois o tempo todo e eu não sabia exatamente qual casa eu pertencia, porque na verdade são realmente as minhas duas favoritas, Grifinória e Corvinal. Aí ultimamente, na verdade, ontem, eu resolvi fazer o teste do Pottermore de novo, porque eu fiz uma nova conta, porque eu esqueci a senha e tal. Deu Corvinal. Então eu acho que atualmente eu sou Corvinal. Vou acreditar na JK. Cena preferida de Harry Potter e a Ordem da Fênix. O duelo no Ministério da Magia. Todas as cenas de duelo. Cara, quando chega a Ordem da Fênix, do nada, naquelas fumaças brancas, assim, desaparatando, tipo, sabe o que eles estão fazendo lá? Gente, pra mim é a melhor cena, eu achei sensacional. Qual o seu personagem, qual o seu professor preferido? Ai, a McGonagall. Eu gosto muito do Flitwick. Eu achei ele ótimo. Mas eu acho que eu fico com a McGonagall. Ela é sensa. Que destino você daria a Draco Malfoy? Ah, eu achei o destino dele justo. Ele era, tipo assim, ele não era de um todo mal, sabe? Ele tinha uma índole meio suspeita, mas o fato dele ter nascido na família que ele nasceu, eu acho que fez dele uma pessoa pior. Entendeu? Se talvez ele tivesse sido cercado por pessoas com um pouco mais de caráter e uma qualidade moral, assim, mais de luz, ele talvez fosse uma pessoa um pouquinho melhor. Entendeu? Então, eu não tenho raiva do Draco nem nada. Qual filme você assistiu mais vezes? Como eu disse, o filme que eu assisti mais vezes foi Harry Potter e a Câmara Secreta. Por isso que eu passei a ficar enjoada. Então, eu não gosto tanto mais desse filme porque eu assisti muito. Eu acho que Harry Potter e a Pedra Filosofal também. Na época que saiu Harry Potter e a Pedra Filosofal, eu comprei VHS. Cara, VHS. E eu assistia todo dia, eu e a minha irmã mais nova, Jéssica. Então, fica entre Harry Potter e a Pedra Filosofal e Harry Potter e a Câmara Secreta. Realmente não sei qual bateu o recorde aí. Às vezes eu me perco nos meus próprios pensamentos e esqueço de falar, gente. Acontece o tempo todo. Personagem que só aparece nos livros, mas você gostaria de ter visto nos filmes. Ai, caraca. Já vi... Já sei, claro. O personagem... É óbvio, eu sempre falava isso, como é que eu esqueci? O Pirraça. Gente, o Pirraça é um dos melhores personagens do livro. Ele com o Fred e George, tipo, sensa. Se pudesse possuir uma das relíquias da morte, qual seria? Capa da invisibilidade, com certeza. Qual forma teria o seu patrono? Eu já disse que eu seria uma coruja, se eu pudesse me transfigurar. Então, acho que seria demais, né? Ter um patrono, uma coruja. Provavelmente seria um lobo branco, bem felpudo, sabe? Estilo Game of Thrones. Ghost, fantasma, acho que seria um lobo. Adoro lobos. Vamos passar. Cara, essa pergunta de qual lembrança você usaria pra produzir um patrono é, tipo, muito pessoal. Tipo, absurdamente pessoal. Eu não vou responder essa, não. Qual das criaturas que Hagrid teve mais te dá medo? Fato que Aragog. Eu tenho horror à aranha. E aquela aranha é gigante e eu estou lá juntinho de mãos dadas com o Rony desejando que fossem borboletas. Apesar de eu não gostar também de asinhas pequenininhas de mariposas, me dá agonia. Mas, cara, a aranha é pior. Se você tomasse a poção polissuco, em qual personagem da saga você gostaria de se transformar? Cara, isso é muito divertido poder me transformar no Snape por um dia. Tipo assim, sumir com o Snape, me transformar nele e sair fazendo merda a rodo na escola. Tipo, dançando no meio dos corredores, tirando pontos de todo mundo da Sonserina e dando ponto pra todo mundo da Grifinória e da Lufa-Lufa. E, tipo, me auto-zoando o tempo todo. Ia ser sensacional. Eu acho que eu faria isso. Personagem que, pra você, faz toda a diferença na história. Eu acho que eu vou ficar com o Snape. O Snape é aquele típico personagem que te dá um tapa na cara, sabe, no final. Que você tem
ódio dele durante todos os livros, que você não entende, que você... Cara, que você odeia ele de verdade, sabe? Que, tipo, ele é injusto, ele trapaceia, ele, tipo, faz bullying com o Harry o tempo inteiro e com todo mundo. Tadinho do Neville, cara. Tipo, você tem ódio do Snape. E aí depois você vai descobrindo por que talvez ele tenha se tornado assim, sabe? Entendendo um pouco o lado dele. E aí você se vê ao mesmo tempo com pena e tipo, e querendo que o Harry descubra. Tipo, sai, sei lá o que eu queria na época. Eu só sei que eu fiquei tipo, cara, o Snape me deu um tapa na cara, um soco no estômago. Porque, tipo, aquele personagem que eu mais odiava, eu me peguei triste porque ele morreu, sabe? Tipo, caramba, agora ele morreu e agora todo mundo sabe da verdade e agora não tem mais o que fazer. E, tipo, é a vida, sabe? Às vezes a gente julga a pessoa previamente e a gente não sabe da história dela, por tudo que ela passou, das pessoas que a amaram, das pessoas que ela amou. E isso acontece muito diariamente. Você sai julgando as pessoas sem saber das histórias delas. E às vezes você é grosso e não é compreensivo. E eu acho que o Snape é a melhor prova de que a gente talvez precise ter um pouco mais de paciência, um pouco mais de... tentar ser um pouco melhor com as pessoas, porque a gente não sabe de onde elas vieram, a história delas e tal. Ele faz toda a diferença na história, na minha opinião. Qual dos Comensais da Morte é o seu preferido? Bellatrix, gente. Beijos. Qual seria a continuação que você daria a Harry Potter? Eu acho que... eu não daria. Eu acho que terminou exatamente como tinha que ter terminado. E... na verdade, eu só queria que tivesse algumas respostas. Já que ela fez o último capítulo anos à frente, na verdade ela poderia ter terminado antes do último capítulo. Porque aquele plus que ela deu me deixou com muitas perguntas, sabe? Aquele anos depois, com os filhos e tal. Foi legal ter esse vislumbre, mas tipo, aquilo me fez levantar um monte de dúvidas que provavelmente eu não teria levantado se ela tivesse terminado ali um capítulo antes do último. Eu fiquei tipo, tá, agora o Harry tem vários filhos, tipo, mas o que ele faz da vida? Qual é a profissão dele? E tipo, milhares de outras perguntas que foram surgindo. E o Draco, e os amigos do Harry, tá, o Neville virou professor, mas como é que isso aconteceu? Como é que foi isso? Da onde surgiu a ideia dele ser professor? Entendeu? E, gente, isso é tudo que farei, porque eu acho que já tá muito grande. E eu sinto muito pela qualidade, eu acho que ela não tá do jeito que eu gostaria que tivesse, mas é o que eu posso fazer no momento. E valeu quem ficou por aí, curtam o vídeo se vocês gostaram, me dê a opinião de vocês sobre as respostas, se vocês discordam com alguma coisa, gente, na paz, por favor, nada de tipo Harry Bomba. E se inscrevam no canal, que mais pra frente eu vou postar vídeos falando de livros, de sagas, de milhares de coisas, e me deem ideias do que vocês querem saber, do que vocês gostam de ouvir. E eu espero que seja um bom canal pra gente trocar uma ideia e falar sobre coisas diferentes, que a gente vê tanta coisa ruim rolando por essa internet, tanta notícia ruim, tanta desgraça, cachorrinho apanhando, gente morrendo, e tipo, às vezes é legal você sair um pouco dessa sua realidade muito dura e se fixar num mundo de fantasia, sabe? E se permitir sonhar um pouco. As pessoas estão tão vidradas na realidade que elas esquecem que sonhar é o primordial para você ser alguma coisa na vida. Se você não tem um sonho, como é que você vai conquistar qualquer coisa? Se você não tem um objetivo que você já tá pensando, que tá planejando aqui, entendeu? Então é legal você se distrair, você sonhar, você ler. E eu espero que esse seja um bom canal, um momento que vocês tirem do dia de vocês para se permitir imaginar uma coisa um pouco extraordinária, sabe? E eu vou adorar compartilhar isso com vocês se assim vocês quiserem. Então, beijos para todos vocês e até a próxima. No Mundial de Quadribol, eu fiquei decepcionada porque eu queria ter assistido o jogo. Eu li o jogo, eu queria assistir o jogo. Produtores, diretores do filme, eu queria muito, vocês me decepcionaram, porque eu queria ter assistido o jogo de quadribol, dá licença, eu queria ver o Krum jogando, e eu não pude, então foi o que matou pra mim.